E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre os mecanismos de lesão no CrossFit, por que você se machuca no CrossFit ou por que você pode se machucar no CrossFit. Não é tanto para falar dessa história de que CrossFit machuca, não machuca. Essa discussão, eu vou pôr um link aqui no card, é um vídeo que já fiz faz um tempão, talvez no começo do ano passado até, falando sobre isso, o porquê se CrossFit realmente machuca, não machuca, baseado em artigos, em pesquisa. Então, se você chegou a esse vídeo pensando nisso, dá uma olhada no link, vou pôr o link na descrição também. Mas a ideia do vídeo de hoje é falar sobre por que você se machuca, ou como é que ocorrem as lesões, né? Antes de falar específico do CrossFit, eu vou falar um pouquinho de lesão. Como é que as lesões ocorrem? A gente tem duas formas aí que a gente pode entender como as principais formas de lesão. A primeira delas é o que a gente chama de trauma, ou uma lesão traumática, tá? Por exemplo, você está jogando bola, futebol lá com teus amigos, você está lá com a bola e tal, vem um cara, entra num carrinho, pega no seu tornozelo, você torce o tornozelo. Então, foi uma lesão que foi ocasionada por um trauma, né? Então, por exemplo, você está andando na rua, pisa num buraco, vira o pé, torce o tornozelo. Ou trazendo aqui para o CrossFit, por exemplo, tem um treino que você tem salto na caixa, você deu uma vacilada, pulou de qualquer jeito, raspou, bateu a canela na quina da caixa, cortou a canela lá, começou a sangrar. Então, são lesões que acontecem por um fato isolado, assim, ou por algo que às vezes poderia ser evitado ou não tem como a gente saber. A gente não tem um controle, às vezes não tem controle sobre isso. E outra forma que a gente tem de se lesionar é o que eu chamo de algo que é um acúmulo de fatores, que às vezes não é um caso isolado, assim, mas são diversos fatores envolvidos para que essa lesão aconteça. E aí, nesse caso, o que a gente pode entender como esse acúmulo de fatores? Podem ser, por exemplo, excesso de treino. Então, por exemplo, você está treinando muito, ou você aumentou muito o seu volume de treino e está fazendo muito, que está ligado também, por exemplo, a falta de descanso adequado. Então, eu já falei aqui algumas vezes, por exemplo, se você acrescentou 1 hora de treino na tua rotina diária, você precisa acrescentar pelo menos 1 hora de sono também. Então, não adianta você aumentar muito o volume de treino e, em contrapartida, você não aumentar o seu descanso, não aumentar suas horas de sono, de dormir mais. Então, teu corpo não consegue recuperar o suficiente para o estímulo que você está dando. Então, se você vai aumentando o volume de treino, então, hoje você está treinando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas se você não aumenta o teu volume de sono também, numa proporção aí semelhante, você começa a ficar mais suscetível à lesão, porque teu corpo não tem tempo hábil para se recuperar para o próximo treino. Então, todo dia você está dando um estímulo muito pesado e você não está dando um estímulo de descanso adequado. Então, isso vai se acumulando e o resultado pode ser uma lesão, pode ser uma articulação que não aguente, uma estrutura lá que não aguenta, e aí você tem um rompimento às vezes de um ligamento, um estiramento muscular, alguma coisa nesse sentido. E aí outra forma que você pode se machucar, que não é traumática, mas que é um acúmulo de acontecimentos, é mecânica de movimento errada. Então, se você constantemente treina o movimento de forma errada, você com certeza vai forçar suas articulações a uma mecânica de movimento que não é a mais adequada. E isso pode te levar a uma lesão. Tá? Nesse tipo de lesão, às vezes é comum, assim, vou trazer o exemplo do futebol também, que isso é muito comum de acontecer. Às vezes, por exemplo, você está jogando bola e aí é comum. Aí, num lance que não houve trauma, não houve nada, você foi passar a bola para alguém do seu time, ou você foi cobrar um escanteio, alguma coisa assim, você sentiu o joelho ou sentiu o tornozelo e rompeu, às vezes até rompeu um ligamento nesse episódio, algo que nem era tão ou que nem teve um trauma envolvido e você rompeu. Aí a gente fala, nossa, fui só dar um passe e estourou meu joelho,
ou fui só dar uma corrida e tive um estiramento muscular. Na verdade, esse foi o episódio em que a lesão estourou, aconteceu. Mas na verdade isso daí foi um acúmulo de fatores. Às vezes o mau uso da tua articulação ou do teu corpo, né? O mau uso eu entendo isso, o excesso de uso ou a mecânica errada de movimento foi lesionando e sempre lesão pequena. Só que como não deu tempo de recuperar, então chegou um momento que estoura de vez. Então às vezes não é o evento em si, né? Trazendo para o CrossFit, às vezes o que acontece você tá lá, às vezes tá treinando e às vezes num movimento bobo, foi fazer um snatch levinho e aí sentiu o ombro estourou. Na verdade não foi naquele snatch levinho, às vezes foi a soma de fatores que te levaram a machucar naquele movimento, mas às vezes o ombro estourou não por causa do snatch levinho, mas por causa de, às vezes, meses de treino de snatch com mecânica errada, muscle up em excesso, pull up em excesso, às vezes não descansou muito, ou não descansou o que precisava descansar, foi acumulando, e às vezes o episódio foi um snatch levinho, foi ali que você estourou, ou foi ali que a articulação não aguentou mais e estourou. Mas não que foi aquele episódio, ou não foi um trauma ali, foi uma coisa que se acumulou durante o tempo. Tá? Então é isso, pessoal, vídeo curtinho hoje, só para falar mesmo desses mecanismos de lesão, porque acontece e como acontece. Se você tiver mais curiosidade aí sobre lesões, se você não viu o outro vídeo lá, né, a descrição tem o link aí para vocês acessarem. Se você já viu o outro vídeo, viu esse vídeo e continua com alguma dúvida sobre lesão, comenta aí embaixo. De repente isso vira tema para um próximo vídeo ou eu te respondo por texto mesmo. Beleza? Eu fico por aqui, por hoje é só e valeu!